E isso me assustou, foi de uma maneira tão agressiva, e me assustou tanto, irmãos, que eu caí num choro, num desespero, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não sou assim, por que eu estou chorando tanto? E, irmãos, mas o trem me machucou, e eu não tinha o que fazer, eu não podia fazer nada, porque como que você vai se defender quando se levantam várias pessoas falando algo que você não fez e nem que você... E foi muito interessante que a gente precisa praticar o que a palavra de Deus diz. Irmãos, eu entrei no quarto, fechei a porta e abri a boca chorando. E fui chorar nos pés do meu Salvador. E eu falei, Jesus querido, de onde que veio essa coisa infernal? De onde que veio isso, Senhor? Senhor, socorro. Irmãos, o Senhor me defendeu. O Senhor me defendeu. De uma maneira que eu não precisei nem abrir a boca. Aleluia. E eu estou contando isso para te encorajar. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venha e contemple as obras que Ele faz. Aleluia! Ele é o mesmo, Ele é o Deus da provisão e Ele vai prover de novo salvação para a sua vida e para as nossas vidas. Aleluia! Irmãos, às vezes a luta vem de onde a gente nem imagina que vem luta. Mas o Senhor está conosco. Amém? Que o seu coração seja fortalecido e encorajado na fé. A salvação te envolve, te guarda, te protege. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Salmo de número 126. Salmos número 126. Amo esse salmo. É o salmo do chorão, né? Esse aqui é o salmo de quem chora. Vamos lá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, eu quero falar sobre lágrimas, sobre choro. As lágrimas nas Escrituras, elas são bem presentes e ela tem um valor e um significado singular. Quem já chorou aqui, chorou muito e depois que chorou ficou melhor do que estava antes? Então, e as lágrimas, elas no momento que a gente está derramando, parece que a gente é a ameba atolada no cocô do cavalo do bandido, né? Que a gente é aquela coisa rastejando, mas depois a gente levanta dali como um gigante na presença do Senhor. Eu costumo falar que as lágrimas é um santo remédio que Deus deu ao ser humano, porque as lágrimas, elas são o pino da nossa panela de pressão. Quem já mexeu com panela de pressão? Não tem um pininho que então, irmãos, aquele pino ali é para não deixar a panela explodir. Deus te deu lágrimas para você não explodir, para despressurizar a pressão interna, a angústia, a dor, o medo, a desesperança. Às vezes elas se avolumam dentro de nós e aí a gente tem que ter um escape, irmãos. Então não segura a lágrima não, vai para o quarto, vira para o cantinho e chora, chora mesmo. E eu quero mostrar para você que o choro na presença do Senhor, ele tem valor, ele tem significado.
tem um teólogo chamado Charles Spurgeon que fala do ministério das lágrimas, que é a oração líquida. Achei isso tão bonito, oração líquida. Porque tem situação, irmãos, que a gente está passando, que a gente não consegue nem falar. A gente só dá aquele... e vai chorando, né? Vai chorando, e vai chorando, e vai chorando. Mas as lágrimas são uma oração líquida. E aí eu quero ver com os irmãos algumas passagens bíblicas que falam sobre a importância das lágrimas. Abra sua Bíblia lá no segundo livro de Reis, capítulo 20, no versículo 5 e 6. É uma passagem muito, muito conhecida. Quando eu era adolescente, a gente tinha maratona bíblica na igreja para ver quem achava os livros e os capítulos primeiro. Amém? Quem achou? Amém. Vamos lá. Então vamos lá. Segundo Reis, capítulo 20, versículos 5 e 6. Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e eis que eu vou curá-lo. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu Senhor. Irmãos, qual que é o contexto da história? O rei Ezequias, um bom rei, temente ao Senhor, um belo dia ele recebe o profeta que chega para ele com a palavra severa: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Irmãos, eu li esse negócio, eu ficava assustada, sabe? Eu ficava assim, nossa, o Senhor mandou falar que o cara vai morrer e tal. Mas, irmãos, eu fiquei, depois eu fui perceber que o Senhor não faz nada sem antes falar aos seus servos, os profetas. Ele fala. E o Senhor falou com ele algo assim fantástico: põe a sua casa em ordem, porque o tempo da sua vida está acabando. E aí, a Bíblia diz que o rei ouviu e ele virou para o canto. E é muito interessante, irmãos. Sabe quando você vira para o cantinho assim? Mas a Bíblia fala que ele virou para o canto para a parede. E eu fiquei lembrando quantas vezes eu já virei para a parede para chorar. Quantas vezes eu já enfiei a cara no travesseiro, ou então a gente amarra a toalha na boca assim para dar aqueles gritos dentro da toalha, né, irmãos? Não sei se vocês já passaram isso, mas eu já passei. E é um momento de muita solidão, quando a gente vira para o cantinho, vira para a parede e chora amargamente. Lá na minha terra tem um ditado que fala que é o lugar onde o filho chora e a mãe não ouve. Essa era a situação do rei Ezequias, sozinho, doente, com uma sentença vinda do próprio Deus: põe a casa em ordem porque chegou o seu tempo. E aí, irmãos, de uma maneira maravilhosa, ele chorando e orando, o Senhor falou com o profeta: volta, aleluia, volta e fala com o meu servo. Eu ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Aleluia! Eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Irmãos, o nosso Deus vê e ouve. O nosso Deus vê e ouve. Ainda que a gente esteja sozinho, ainda que a gente se sinta solitário, ainda que seja num quarto fechado, virado para a parede, ainda que haja uma sentença de morte sobre nós, há um Deus que vê e ouve. Aleluia! Eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Irmão, vale a pena virar para o cantinho. Vale a pena virar para o cantinho da parede e chorar na presença do Senhor. Vale a pena, porque o que Ezequias também estava vivendo naquele momento era algo impossível. Ele estava com uma doença incurável. E o próprio Deus falou que ele ia morrer. Irmãos, mas olha que
O Senhor sabe que eu tenho andado na tua presença. O Senhor sabe quem eu sou. Senhor, tem misericórdia de mim. Meu irmão, olha aqui para mim. Na sua solidão, na sua aflição, no seu medo, na sua dor, lembre-se que você tem um Deus que veio ouvir, aleluia, e responde. Ele vê, ouve e responde, e Ele opera maravilhas, aleluia. Olha a importância de alguém virar para o cantinho e chorar. Mas eu tenho outro exemplo bíblico aqui também para mostrar para os irmãos. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Ô irmãos, como eu amo esse texto. Como eu amo esse texto. Você achou? Olha aqui para mim. Qual que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 27? Olha aqui para mim, irmãos. Qual que é o contexto? Aqui é a história da Ana, casada com o Eucana. E a Ana era estéril. E era uma família de crente, viu, irmãos? Naquela época, o Eucana tinha 2 esposas. Uma era boa parideira, tinha um monte de filho. E a Ana não tinha filho nenhum. E a Ana era muito amargurada por causa disso. A Bíblia diz que todo ano essa família subia ao templo para adorar. E quando chegava lá, a Ana se debulhava em lágrimas. O negócio da Ana era chorar. A família participava dos sacrifícios. E dentro lá do ritual, dos sacrifícios no templo, tinha a parte que era queimada e tinha a parte que o pessoal fazia uma refeição. E quando a família ia para lá e tinha essa refeição, a Ana não queria comer, porque ela estava amargurada, ela estava triste. Naquela época e naquela cultura, irmãos, não ter filhos significava ausência do favor de Deus, ausência da bênção de Deus. E a mulher que não tinha filhos, ela era maltratada, não era tida como uma pessoa muito digna. Só que a Bíblia diz que o Eucana amava a Ana. Irmãos, ele era tão atrevido que ele falava assim: mas eu não sou melhor que 10 filhos, eu te trato bem, tal. Mas aquilo não satisfazia. E a Bíblia diz que também a Penina ficava debochando e rindo dela. Irmãos, eu fiquei pensando uma coisa aqui. Quem já passou por humilhação na vida por não ter algo? Né, Carminha? A Carminha fez até uma cara aqui assim, né? Quantas vezes no meio que a gente vive, principalmente na família, as pessoas às vezes ironizam, debocham e nos menosprezam por causa de algo que a gente não tem ou que a gente não é? Ainda bem que vocês não passam por isso, irmão, mas eu já passei. E isso faz a gente ter uma sensação de impotência. Ana podia mudar o cenário dela? Ela podia mudar aquela situação, ela mesma? Não, irmãos, ela era estéril. E já estava mais do que comprovado que ela era estéril. E a Bíblia diz que numa das ocasiões que eles foram ao templo para orar, lá no versículo 10 do capítulo 1 fala que Ana, com amargura de alma, orou e chorou muito. Irmãos, o que é a amargura de alma? Alguém já viveu essa experiência de amargura de alma? Um trem que dói, que a gente tem vergonha de falar, que a gente tem constrangimento de falar, tem coisas que a gente tenta deletar para não pensar, para não sofrer, porque traz um sentimento de inferioridade, de incapacidade. Era isso que Ana tinha, e a Bíblia fala que ela tinha amargura de alma. Meu irmão, e isso que me chamou muito a atenção. O nosso Deus não é alheio à nossa dor. O nosso Deus não é alheio àquilo que te traz sofrimento.
O nosso Deus vê, ouve, sabe como está o seu coração. A Bíblia diz que a Ana estava no templo e ela chorou muito e chorou amargamente, porque ela estava com amargura de alma. E é interessante que naquele momento Ana fez uso da fé. Ela foi extremamente ousada. Naquele dia, naquele momento, naquela amargura, naquela desesperança, ela fez uso de armas espirituais, porque ela foi orar e ela fez um voto ao Senhor. Está lá no versículo 11, ela fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição e te livrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, um homem. E ela é ousada, ela ainda pediu um filho, homem. E eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É um voto de nazireado. Irmãos, eu fiquei pensando assim, quanta gente que quando está com amargura de alma, recorre à murmuração, recorre ao desespero, recorre à desesperança. Quando eu falo recorre, a pessoa se entrega àquele sentimento. Mas a Ana, mesmo com a amargura de alma, ela foi orar e ainda foi ousada. Ela fez um voto ao Senhor. Oh, aleluia! Irmãos, a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Façam prova de mim, diz o Senhor. Aleluia! Você tem um Deus que te ouve. Ele sabe da sua dificuldade, mas Ele quer nos encorajar. Seja ousado na presença de Deus. Seja ousado na presença de Deus. Não esmoreça, não desanime, não se entregue ao desespero. Seja ousado na presença do Senhor, como Ana foi, aleluia. E ela orou, chorou muito, mas fez um voto ao Senhor. Recorra à sua fé, recorra às armas espirituais, recorra aos recursos espirituais que o Senhor tem para mim e para você, aleluia. Porque o Deus de Ana é o meu Deus, é o seu Deus, aleluia. E Ele ouve. E aí, irmãos, o que é lindo, lá no versículo 27, todo mundo conhece a história lá. O sacerdote achou que ela estava bêbada, e ela falou: não, meu Senhor, eu estou com amargura de alma. E aí o sacerdote falou: vai em paz e que o Senhor te conceda aquilo que deseja o seu coração. E um ano depois, Ana voltou. E ela voltou carregando um bebê nos braços. Ai, irmãos, e no versículo 27 ela chega para o sacerdote ali e fala assim: por este menino orava eu. Oh, aleluia! Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Aleluia! Irmão, você está chorando pelo quê? Você tem chorado pelo quê? O que tem amargurado a sua alma? Tem um texto bíblico aqui e foi deixado para mim e para você. Ore, aleluia! Chore na presença do Senhor, porque você certamente vai voltar com a bênção nos braços, declarando: por essa causa chorava eu, aleluia. Por este menino orava eu, e ela teve a resposta dos seus braços. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Olha a importância do choro, das lágrimas, acompanhada da oração. Mas tem um outro texto, que é o choro do desamparado. Está lá em Gênesis 21, versículo 15 e 18. Uma história complicada essa aqui, mas é uma história que tem lágrimas. E essas lágrimas, elas têm uma resposta muito linda. Gênesis
21, versículo 15, diz assim: quando acabou a água no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: não verei o menino morrer. E sentando-se à frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: Agar, o que é que você tem? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se de pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Oh, aleluia! Irmãos, esse é bonito demais, né? Só que assim, a gente lê e acha estranho. Por quê? Porque está dentro de um contexto histórico-cultural diferente do nosso. Abraão teve um filho com a sua serva, porque Sara não podia ter filhos. Fazia parte dos costumes daquela época, que a mulher ela poderia ter uma serva e essa serva gerar um filho para ela. Foi o que aconteceu. Porém, a promessa de Deus para Abraão de ter muitos descendentes e ser uma grande nação não se cumpriria naquele rapaz chamado Ismael. E é muito interessante que a Bíblia conta que a Agar começou a repudiar em cima da Sara, porque ela podia ter filhos e a sua senhora não. E a Sara ficou muito brava, chegou para Abraão: manda embora, porque não vai dar certo. E aí Abraão também ouviu do Senhor. O Senhor falou para ele: Sara está certo, manda embora, porque a bênção que eu tenho para você vai se cumprir em seu filho Isaac. E às vezes, irmãos, a gente lê isso aqui e acha estranho, né? Parece que há uma acepção de pessoas, não parece? É um negócio meio estranho. Mas a gente precisa entender isso à luz do contexto cultural e histórico. E a Bíblia diz que de madrugada Abraão levantou, deu suprimentos para Agar e para o menino e mandou eles irem embora. E a Bíblia fala assim: Agar saiu errante pelo deserto. Irmãos, quem já andou errante? Não sabe para onde ir? Não sabe o que fazer, não sabe se fica, não sabe se vai, não sabe se anda para frente, não sabe se anda para trás, está sem rumo. Parece que a gente perdeu o chão ou que houve um terremoto, tudo caiu. E esse era o contexto da Agar, ela perdeu tudo. E é interessante que a Bíblia fala que ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi à distância de um tiro de arco, sentou e chorou alto, chorou desesperado, levantou a voz e chorou. Irmãos, o que é levantar a voz e chorar? É fazer um escândalo, não é? Vamos entender, levantar a voz e chorar é dar aqueles gritos e tal. Ela não queria ver o menino morrendo, matava um tiro de distância chorando alto. Olha que trem esquisito, né? Mas era a maneira dela. Ela não queria ver o menino morrer, mas ela não queria ficar longe. Tamanho o sentimento de abandono, de dor, de desesperança que ela estava. E ela levantou a voz e chorou. E a Bíblia diz que do alto veio uma voz e disse: Agar, o que você está fazendo? O que você tem? Deus ouviu a voz do menino. Aleluia! Deus ouviu a voz do menino. Levante-se, pegue o menino pela mão e vai andando para frente, porque eu farei dele um grande povo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus tem planos e caminhos mais altos que os nossos. Deus tem ideias que não cabem na nossa cabeça. Deus tem propósitos que nós não entendemos. E às vezes, para que estes propósitos se cumpram, Ele precisa nos arrancar de um lugar e nos plantar em outro lugar.
nos arrancar de uma situação cômoda, nos arrancar de uma situação indevida, nos arrancar de um lugar para que a gente cresça e vá rumo àquilo que Ele tem para nós. Quem já passou por isso na vida? Irmãos, eu fiquei pensando umas coisas assim, tipo, quem já ficou anos no emprego, da noite por dia perde o emprego? Parece que você perdeu a vida. 30 anos da vida, né? Sei lá, 15 anos você está trabalhando num lugar, um dia do nada te mandam embora. Meu Deus, o que é isso? De repente você está lá no seu casamento achando que está tudo bem, desavisar que o cônjuge vira para você e fala: não dá, não quero, não suporto, será que tem susto? Mas como assim? O que aconteceu e que eu não vi? Irmãos, essas coisas acontecem. Acontece da gente perder tudo, da gente achar que estava seguro, que a gente achar que estava bem. Mas deixa eu te contar, nas nossas maiores perdas, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um escape, Deus tem algo que você nem imagina. Aquela mulher era uma escrava que foi rejeitada. Irmão, que situação pior que essa? Além de ser escrava, era rejeitada. Mas o Senhor falou com ela: põe-se de pé, levante o menino, segura pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Aleluia! Irmãos, dos nossos piores buracos, Deus nos tira e nos coloca em lugar de vitória e de triunfo. Aleluia! Deus ouviu o choro, Deus ouviu o choro de Agar. Irmão, está doendo? Chora mesmo, porque Deus ouve. Aleluia! Aleluia! Irmão, já passei por isso. Você já passou por isso? Eu já. A situação do beco sem saída, do buraco pior que você possa imaginar. Mas o Senhor nos levanta e nos coloca de pé pela sua graça. Amém? E por último, irmãos, deixa eu ver aqui se é o último mesmo. Por último, a Bíblia diz que Deus tem um compromisso de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia diz, está lá em Apocalipse 7, 17. Vamos ler lá. Apocalipse 7, 17. Nós estamos falando da importância das lágrimas. Apocalipse 7, 17 diz assim: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, lhe servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Eita, como eu gosto desse texto. Irmãos, as lágrimas, realmente elas são expressão de dor, de lamento, de impotência, de incapacidade. E toda dor, ela vem de um sofrimento. O sofrimento causa dor e faz a gente chorar. Biblicamente falando, o nosso maior inimigo é a morte. Biblicamente falando. Porque contra a morte, irmãos, nós não temos recursos, correto? Há algo que a gente possa fazer com relação à morte? Não. Tem todo um contexto bíblico para a gente poder entender isso, porque o salário do pecado é a morte. E não tem como fugir dela. E a morte, ela pode vir realmente de maneira súbita, ou por causa de uma doença, ou por causa do envelhecimento. Irmãos, envelhecer é uma doença, não tem nem cruel, né? Na hora que você está meiozinho da cabeça, as coisas começam a falhar, né? As pernas doem, os cabelos branqueiam e tal. Isto é a morte chegando perto de nós. E causa desespero, causa sofrimento, causa, irmãos, algo que às vezes a gente não tem como fugir, nem para lá e nem para cá. E a Bíblia diz que
Deus tem este compromisso assumido com o seu povo. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda expressão de dor. Pela fé, nós estamos aguardando esse dia. Quem está aguardando esse dia? Amém. Pela fé, a Bíblia fala que no momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar. Oh, glória! E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia! Irmãos, e aí vai se cumprir a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! E aí, irmãos, o último inimigo que vai ser vencido é a morte. E a Bíblia fala que o Senhor nos aguarda, ou Ele preparou um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor e nem dor. Eu quero que você abra a Bíblia lá, porque isso aqui você tem que registrar. Apocalipse 21, 3, 5. É o último texto que a gente vai ler. Mas, irmãos, eu quero que você se apegue a essa promessa. Hoje a gente pode chorar, hoje a gente pode lamentar, mas a gente vive na expectativa e na esperança do dia em que o Senhor secará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Apocalipse 21, 3 diz assim: e eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia! E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia! 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 Oh, glória, irmãos! Eu fico sem condições de imaginar o que é uma vida sem dor, o que é uma vida sem sofrimento, o que é uma vida sem a luta contra o pecado, o que é uma vida onde não há notícia de morte, não há notícia de dor, nem de sofrimento, porque a obra redentora de Cristo é essa: Ele vai secar dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia! Ele vai secar, Ele vai secar. Não vai ter motivo mais para a gente chorar, irmãos. Não vai ter motivo mais para a gente se acabar em amargura. Por isso, nessa manhã, eu quero também profetizar na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela noite. Vira para quem está perto de você e inicia essa palavra dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. As nossas lágrimas não são em vão. Suas lágrimas não são em vão. Há um Deus que vê e ouve. Há um Deus que intervém. Há um Deus que sabe o que está fazendo. Incline sua cabeça e se apresente ao Senhor. Senhor, como eu tenho chorado. Oh, Senhor, como eu tenho chorado. Oh, Senhor, como eu tenho chorado. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. E eu sou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Senhor, a nossa esperança é o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor. É o dia do grande encontro. Aleluia. É o dia, Senhor, em que veremos o triunfo do Senhor sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo.
Senhor, como nós ansiamos por esse dia, esta é a nossa esperança. Senhor, os dias têm sido difíceis, mas nós choramos aos teus pés, entendendo que o Senhor está conosco, que a salvação do Senhor nos envolve, nos envolve, nos envolve, nos envolve, aleluia. Senhor, obrigado. Obrigado porque chorar na tua presença, chorar na tua presença tem resposta. Mesmo que a gente se sinta só, olhando para uma parede, mesmo que a gente esteja no meio de um deserto e não tenha água e a gente não veja solução, mesmo, Senhor, que os montes caiam sobre nós, o Senhor está conosco e nós aguardamos por essa promessa de que o Senhor secará nos nossos olhos toda lágrima. O Senhor está preparando para nós aquele local onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, mas a tua glória vai encher, aleluia, e vai iluminar. Amado Deus, esperança nossa, Senhor nosso, alegria nossa, salvação nossa é o Senhor, aleluia.
de Deus.